Vamos falar de Cruzeiro nesta quinta-feira, dia 7/5, meu querido. O jogo do Cruzeiro que começou ontem, quarta-feira, e terminou hoje. Cruzeiro 1, Universidade Católica também 1. Se você for olhar no geral, o resultado do jogo em si foi bom e o resultado da rodada também foi muito bom. O Cruzeiro estava em terceiro e aí ele termina a rodada em segundo, né? E aí tava todo mundo com a mesma pontuação. Agora o Cruzeiro abre uma vantagem de 1 ponto para o Boca Juniors. E é importante por quê? Porque o próximo encontro, dia 19/5, vai ser entre Boca e Cruzeiro lá. Ou seja, o empate lá é um bom resultado para o Cruzeiro. Então esse ponto ontem foi muito importante, porque e aí o empate lá contra o Boca Juniors seria um bom resultado para o Boca Juniors ainda, porque ele continuaria à frente do Cruzeiro. Então se o Cruzeiro empata agora, ele traz a decisão para o Mineirão contra o Barcelona, que pode chegar aqui no Mineirão já desclassificado. Então, o geral foi um resultado bom, tá? Resultado bom. Então, você que não é inscrito, cara, tá visitando a gente pela primeira vez, se inscreve no canal, dá uma moral pra nós estamos com uma meta aí de 10 mil inscritos. Ativa as notificações, curta, compartilha e hypa esse vídeo. Vamos chegar ao máximo de pessoas possíveis. Em relação ao jogo de ontem, né? Assim, primeiro, cara, o time Cruzeiro é um time muito técnico. A nossa escola brasileira é diferente da escola, vamos falar sul-americano. O Brasil é sul-americano, mas vamos fazer essa divisão aqui. O Brasil é diferente das equipes sul-americanas, porque a gente é um futebol mais técnico, né? E ontem um campo sintético, chovendo, e se tornou um jogo muito pegado, muito físico. E aí foge um pouquinho das nossas características. Então o Cruzeiro teve uma certa dificuldade, justamente por isso, né? E precisava de mais espaço, não tinha espaço, um jogo muito truncado. Então o jogo teve que ir para aquele caminho ali. E ali eu sempre digo, cara, não adianta você querer jogar Campeonato Brasileiro com estilo de Libertadores. Não adianta também se querer jogar Libertadores com estilo de brasileiro. Não tem que igualar. E aí o Cruzeiro foi lá e igualou, cara. E se você pegar o primeiro tempo, foi um jogo muito justo, sabe? Assim, não teve disparidade nenhuma. A posse de bola estava muito parecida. Talvez o Universidade Católica chutando mais em gol, mas qual grande defesa o Otávio fez? Fez intervenções ali boas, e o Otávio fez um bom jogo, mas eu digo que aquela defesa espetacular, porque o domínio da Católica, né, talvez um pouco mais de posse de bola, talvez um pouco mais de presença no ataque, não era aquela presença toda. O Cruzeiro fazendo um jogo seguro, a linha defensiva fazendo um jogo seguro. Eu lembrei muito do jogo contra o Remo, que o Cruzeiro teve que igualar a mentalidade e teve que entender o campo. O campo não era o que eles estavam acostumados, vamos igualar. E o seguinte, cara, não podemos perder aqui hoje. Cruzeiro fez a mesma coisa, mas o campo melhor, contra o Barcelona, lá em Guayaquil. O campo não era tão ruim. Mas o Barcelona em cima, pressionando. Talvez uma pressão até maior do que a da Católica, tá? Talvez uma pressão até maior do que a da Católica. Mas o Cruzeiro sustentou o jogo, igualou na mentalidade e teve uma oportunidade de ganhar o jogo. Então, isso é importante, eu gostei dessa postura, essa atitude eu gostei. E aí vem o segundo tempo e aí tudo muda, porque com 2 minutos de jogo, o Arroio é expulso. E aí junta duas coisas, tá? Primeiro, o Arroio é imaturo, tá, gente? Porque a jogada tá na lateral, no campo de defesa, não há necessidade de você dar uma mastigada no seu adversário daquele jeito. E aí entra a questão do critério. Se aquele ali é o critério, ele deveria ter expulsado o jogador da Católica que pisou no pé do Gerson. E aí ele não usou o mesmo critério. Esse é o critério, vamos expulsar? Então que expulse os dois, né? Mas não, ele não expulsou o jogador da Católica, expulsou o jogador do Cruzeiro. Aí tem que ter essas expertises, cara. Que Libertadores é assim, sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. Os últimos anos os brasileiros vêm ganhando, vêm vencendo a Libertadores com mais facilidade, porque tem maior investimento, consegue comprar os melhores jogadores. Mas Libertadores, década de 50, 60, 70, 80, 90, anos 2000, sempre foi assim. Sempre foi assim. Gente, a Libertadores ela acontece em um outro idioma e em uma outra cultura. Nós brasileiros somos visitantes dentro da Libertadores. A gente precisa entender isso. Talvez essa nova geração agora não compreenda, mas sempre foi assim. O Cruzeiro foi campeão em 76. Gente, o pau comendo. Era porradaria. Década de 80, porradaria. Sempre foi assim. Então, é preciso ter essa malícia e esse entendimento que só vamos avançar na Libertadores passando por cima dessas coisas, porque a Conmebol não vai colaborar, os árbitros não vão colaborar, tem que vencer tudo e todos. E dia 19 tem Boca Juniors lá, e o Boca Juniors precisa vencer o Cruzeiro, gente. Se o Boca Juniors não vencer o Cruzeiro, cara, é mão na vaga. Entendeu? É mão na vaga. E aí é bem provável que vai se classificar Cruzeiro e Católica. Então o Boca Juniors vai precisar vencer. Então ele vai
levar o jogo para esse nível de porradaria. E aí a gente não pode contar com a Conmebol, com a arbitragem, apesar que o Cruzeiro tem que fazer uma pressão. Eu acho que tem que haver uma manifestação do Cruzeiro hoje em relação ao jogo de ontem, já botando pressão para o jogo 19, para o dia 19, e o Cruzeiro tem que reforçar a segurança, cara, orientar os jogadores, porque vai ser guerra. Vai ser uma guerra dia 19. Então, aí o Arroio comete essa infelicidade. Muita gente fala, tem que punir, tem que isso e aqui. Cara, eu não acho que tem que se levar para esse nível. Cara, é futebol, tem contato, o jogo tá pegado ali, só o cara sabe o que tá acontecendo ali dentro. Eu acho que cabe orientação. E não só pro Arroio, mas chamar os jogadores, levar para o auditório, orientar, explicar, mostrar com vídeo. Não uma conversinha de treino assim aleatória, não. Uma coisa, sabe, didática mesmo, ensinar, mostrar que ó, a gente tem que se comportar desse jeito. Assim como o Matheus Pereira fez com o Boca Juniors aqui, entrar dentro da mente dos caras, fazer eles ficarem irritados. Porque eles sabem fazer isso muito bem. Então, a arbitragem, infelizmente, ontem eu acho que foi tendenciosa, foi maliciosa, não usou o mesmo critério, deixou o jogo ir para esse lado, e a Conmebol tem feito isso com times brasileiros. É importante lembrar, jogo do Flamengo, jogo do Palmeiras, jogo do Corinthians, ontem aconteceu isso. Para o time brasileiro ganhar a Libertadores esse ano, vai ter que vencer a arbitragem também. Então, a partir dali o jogo se transformou. E aí, cara, a Católica, pressão. E aí, uma menção honrosa ao Otávio, né? O Otávio, que eu falei, gente, deixa o Otávio pegar a experiência. Deixa ele. Jogador de seleção sub-15, sub-17, sub-20. Deixa ele. E aí, é ganhar confiança. E só ganha confiança o quê? Jogando. Exercendo. E aqui, e ainda não tá pronto. Vai oscilar? Vai oscilar. Mas a gente precisa estar preparado para isso. Porque é muito jovem. Então vai ter dia que ele levanta triste. Tem dia que ainda não consegue ter esse controle emocional. E quando tá triste, joga mal. Vai ter um dia que vai estar preocupado com a namorada, com não sei o que, se o Otávio namora ou se ele é casado. Vai ter um problema com o pai, com a mãe. Não consegue controlar, leva pro campo porque ainda é novo. Então vai oscilar. Mas, cara, já tá aqui, ó. Já tá chancelado. Tem qualidade. Tem qualidade e eu falei num vídeo aqui mais cedo que ele não é aquele cara que chama gol. O goleiro que chama gol é aquele goleiro que não tem confiança nas pequenas coisas. Acaba que ele cria um ambiente tão perturbador que bolas que não era pra ser gol acaba ocasionando gol, que é o goleiro que chama gol. Então o Otávio nas coisas mínimas, ele tem confiança e segurança, passa isso pros zagueiros, os zagueiros passam isso pra ele, e o adversário sabe que do outro lado ali, cara, não é qualquer chuveirada que vai acontecer gol, ele sai do gol ali naquele perímetro ali de 4, 5 metros, sabe, não fica debaixo da trave. Então, cara, uma menção honrosa ao Otávio. O time ontem guerreou, lutou e foi importantíssimo esse um ponto. Como eu falei, na sequência, eu acho que o Cruzeiro sai em vantagem do Boca Juniors. Agora é se preparar para a guerra de 19. Final de semana agora tem Bahia, depois tem Palmeiras e tem uma Copa do Brasil no meio disso aí, né, gente? No meio disso aí tem uma Copa do Brasil. Então, o mês de maio do Cruzeiro, o Cruzeiro pode sair grandão ou pode sair desclassificado das duas competições. Muito foco, muita determinação. Quando der para ganhar, ganha. Quando não der para ganhar, traz o empate. E é isso aí. Seguimos. Até o próximo vídeo, galera.